semeadoras de luz, estamos aqui mais uma vez, mais um encontro semanal ao vivo de O Chamado, uma série que tem sido todas as semanas com um tema diferente, trazendo aqui passagens bíblicas que vos ajudam também na vossa evolução. E vamos que vamos, meus amores, vamos que hoje temos uma live maravilhosa. Vamos falar sobre a força do perdão, a importância de libertar o perdão e como também vocês devem fazer, trazendo aqui também passagens bíblicas. Portanto, o que é preciso? Bíblia, caneta e o vosso caderno já, que vocês já têm nestas lives de O Chamado, para iniciarmos aqui algo poderoso. Claro que também no fim teremos a nossa pequena oração que fazemos sempre. Vamos aqui chegando, está aqui a chegar. Hoje também escolhi aqui o óleo essencial de frankincense, o óleo de oliva, que é o óleo de Deus, é o óleo do Pai. E é este que tenho aqui no meu difusor e que está aqui no ambiente para trazer esta energia para a nossa live. O perdão. Eu sei que vai ser uma live um bocadinho a puxar também por vocês. Porquê? Porque nas minhas sessões, cada vez que se fala em perdoar, ou ouvimos, eu já perdoei todos aqueles que tinha que perdoar e de todo que não é assim, ou eu não consigo de todo perdoar. São as duas coisas que acontecem mais nos atendimentos. Ou alguém que tenta ultrapassar e diz que já perdoou todos, mas lá no íntimo ainda não houve esse perdão, ou aqueles que realmente assumem não conseguir libertar o perdão. Mas o que é importante nós percebermos aqui sobre o perdão? Quando eu não perdoo, não é sobre o outro, é sobre mim. É sobre aquilo que eu continuo a alimentar. Nós só somos vítimas uma vez, é na hora do ato. Depois só permanecermos vítimas se continuarmos a nutrir aquela situação. Porque senão só é aquele momento. Entendem aqui a diferença? Entendem? Então, é importante perdoar, libertar aquela ofensa. É importante ganhar consciência, porque o perdão é um ato de consciência. É importante vocês também entenderem isso. Perdão é um ato de consciência. Ganhar consciência da minha dor, da minha mágoa e decidir perdoar. E porquê que é tão importante só decidir perdoar? Porque perdoar faz parte da nossa conexão com Deus. Perdoar, escrevam isso, perdoar é obediência a Deus. O que é que Deus mais faz connosco? Com cada um de nós que está aqui hoje? Perdoar. Porquê? Porque todos nós, em um momento ou outro da nossa vida, cometemos erros, fazemos escolhas erradas também, dizemos algo que magoamos alguém. E Deus perdoa. Deus perdoa sempre o arrependido. Então, perdoar é uma obediência a Deus. É fácil? Não. Mas faz parte também do processo de evolução. Nós, quando reencarnamos, é importante falar aqui um bocadinho sobre isto. Nós, quando reencarnamos, nós escolhemos os nossos pais. E normalmente nós escolhemos os nossos pais com base no quê? Naquelas pessoas com quem temos questões para trabalhar. Porque é no seio familiar que é mais fácil libertar o perdão, a aceitação e o amor. Então nós, quando nascemos, nós já vimos em busca de um perdão, em busca de uma aceitação e em busca de amor. Então vejam como o perdão faz parte da nossa evolução. Ele não é algo que só acontece ao longo da nossa vida. Nós, quando nascemos, já vimos em busca de ser perdoados por algo. E escolhemos os nossos pais. Por isso é que às vezes a união de pais e filhos aqui é tão difícil, este relacionamento. Porque há questões a serem perdoadas, há questões a ser aceites e o amor incondicional de um pai para com um filho e de um filho para com o pai. Entendem? Então vamos aqui à primeira passagem da Bíblia, que é, deixem-me dizer-vos aqui, em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Mateus, capítulo 6,
versículo 14 e 15. E vamos ver o que é que diz aqui. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Então vejam, se vocês perdoarem aos outros as ofensas, também o Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas. Então vamos lá entender, esperem, se eu não perdoar, também não serei perdoado? Não, porque eu estou a querer algo que ainda não fiz também, que ainda não evolui para fazer. E vejam que aqui, em Mateus 6, é onde vem a poderosa oração do Pai Nosso. E há aqui uma parte do Pai Nosso que nos diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Reparem, a própria oração do Pai Nosso diz para Deus perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Está tudo na Bíblia. Então, perdoar é um ato de obediência a Deus. Porque se eu perdoo, sou perdoada também. Entendem? Fez sentido para vocês? Vocês já tinham chegado aqui a esta parte da Bíblia? Fez sentido? Respondam um amém, para eu perceber se vocês estão aqui a entender isto tudo, para passarmos à próxima fase da nossa live. Relembro também que a live fica gravada, ok? A live fica gravada para vocês assistirem depois. Encosta só a porta, filha. Entenda isso. O perdão está ligado ao nosso relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Nós perdoamos e somos perdoados por Deus. Então a importância do perdão é muito mais do que perdoar só o outro. A importância do perdão é abrir um caminho para a luz. Olhem isto. A importância do perdão é abrir um caminho para a luz. Eu perdoo, sou perdoado, o que é que acontece? Iluminação. Iluminação. Entendem? Agora aqui para vocês entenderem, porquê que é tão difícil este perdoar? Porquê que é tão difícil? Não é? Porque vocês vão dizer assim, só eu quero, mas é tão difícil. É difícil. Relacionamentos são difíceis. Porquê? Porque relacionamento é evolução. Todas aquelas pessoas com quem eu me relaciono, de alguma forma me ajudam a evoluir e eu ajudo elas a evoluir, seja de que forma for. Porquê que é difícil então libertar o perdão? Ego. Eu não consigo, eu não consigo, ego. É difícil libertar o perdão, porque é como se eu estivesse a dar permissão, né, para o outro sair impune daquilo que me fez. Entendem? Se eu não perdoo, eu não dou esta permissão para que ele saia impune para aquilo que me fez. Porquê? Porque eu sinto que tenho que ser aqui reconhecida pela minha dor. Só que a gente não vai ser reconhecidas pela dor. Nós não vamos ser reconhecidas pela dor. Muitas das vezes, a pessoa a quem nós não libertamos o perdão acha que não nos fez nada. Portanto, vejam que não é uma questão de ser reconhecida porque a outra pessoa acha que não nos fez nada. Foi a nossa visão da situação que saiu magoada, não foi a da outra. Só, então, como é que eu lido com isto? É importante entender o que é que está aqui a dominar. É o ego? É o ego? Ou sou eu que estou-me a sentir injustiçada? Porque cada vez, eu vou-vos dizer isto e isto vai entrar de certeza na vossa vida. Cada vez que eu não perdoo, quem sofre sou eu. Cada vez que eu guardo mágoa, quem sofre sou eu. Cada vez que eu guardo rancor, quem sofre sou eu. Veja como é tudo do mesmo lado. Sou sempre eu a sofrer. Agora, quando eu perdoo, quando eu ressignifico o passado, quando eu consigo seguir em frente, quem é que se liberta? Quem é que se liberta? Escrevam aí, quem é que se liberta? Sou eu também. Não é sobre o outro, é sobre mim. Entenda isso. Sou eu também que me liberto.
Sou eu que fico mais em paz. Sou eu que deixo de carregar aquelas bagagens. Exatamente, exatamente. Sou eu que deixo de carregar, sou eu que deixo de alimentar aquela dor, aquela mágoa, aquele ressentimento. Portanto, vem a paz. Vem a tranquilidade. Vem o caminho de Deus, a iluminação. Vejam a força. Vejam a força que isto tem. É maravilhoso. É maravilhoso, meus amores. Então e agora, Sol? Como é que eu faço para libertar o perdão? O perdão, vocês têm que entender que ele é uma jornada de cura. O perdão não acontece, eu hoje quero perdoar, amanhã perdoei. De todo. As coisas não funcionam dessa hora. Era fácil. Era muito fácil. Eu perdoo, está perdoado. Não é assim. Não é assim. O perdão é um trabalho, um processo de cura. Porque se eu tenho dor, dói aonde? Aqui. Se eu guardei mágoa, a mágoa está aqui. Se eu guardei ressentimento, o ressentimento está aqui. Então não basta dizer. Eu tenho que passar por um processo de cura para me ir libertando, ressignificando o passado. Porquê? Escrevam esta frase, que esta frase vai fazer muito sentido para vocês cada vez que vocês tiverem que libertar um perdão e não conseguirem. Perdoar é ressignificar o passado e iluminar o futuro. Perdoar é ressignificar o passado e iluminar o futuro. Entendem? Porque esta frase vai vos ajudar nos próximos processos de perdão, cada vez que vier o ego, cada vez que vier a mágoa, cada vez que vier todos aqueles bloqueios, aquelas barreiras que vos impedem de perdoar, vocês ganharem aqui uma consciência de como devem fazer e a importância. Então escrevam aí: perdoar é ressignificar o passado e iluminar o futuro. A tal obediência a Deus, a tal iluminação que é precisa. E isto é poderoso na vossa vida. Carregar mágoa só vos pesa. Porque o outro foi tão mau, como é que eu posso perdoar? Relembrem-se sempre desta live. Assistam à live as vezes que forem necessárias, até vocês conseguirem perdoar. Há várias técnicas, já vamos falar aqui um bocadinho sobre elas, mas é importante vocês ganharem clareza da força do perdão e da importância de perdoar. Porque não basta só dizer: tens que perdoar. A pessoa sabe que tem. A pessoa sabe que tem. Mas se ela entender a força do perdão e a importância dele, ela começa a mudar a sua mentalidade e a sua visão sobre o perdão. Então é mais fácil entrar na jornada de cura para perdoar. Porque as pessoas, o ser humano tem necessidade, e nós se olharmos para as crianças, elas têm necessidade de saber o porquê. Quando a gente diz: não mexas ali, a criança diz-nos: porquê? Não faças aquilo, porquê? O ser humano tem necessidade de saber o porquê. Por isso é que esta live foca no porquê, na importância, na força. Porque tendo esta consciência, lembrem-se, evolução é um estado de consciência. Evolução é um estado de consciência. Se eu ganho consciência de uma determinada situação, fica mais fácil para mim lidar com ela. Aquilo que vocês estão a ganhar hoje é consciência sobre o perdão. Claro que vai ser mais fácil liberarem, entrarem no vosso processo de cura, de libertação. Porque é um processo. E um processo que eu tenho que estar disponível para o fazer. Porque se eu quiser continuar a alimentar o ego, a continuar a alimentar a mágoa, vou continuar a alimentar e não vou entrar neste processo de libertação. Só que eu vou acumulando situações dentro de mim. Porque eu vou acumulando a situação com esta, a situação com aquela, a situação com aquela, a situação com aquela, e vou ficando intoxicada por dentro. O que é que faz? Faz depois toda a somatização desta raiva começar a vir como doença para o meu corpo físico. Porque eu começo a somar. Começo a somar bloqueios. Isto é tóxico. O não perdoar torna-se tóxico.
Porque eu não perdoo uma, não perdoo duas, não perdoo três, não perdoo quatro, não perdoo cinco, não perdoo seis. Começa a encher. Então vamos aqui também entender um bocadinho mais. Vamos aqui a deixa-me ver qual é o livro. Efésios, no capítulo, deixa-me ver aqui, 4, versículo 31 e 32. Capítulo 4 da carta dos Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32. Assim é. Eu peço desculpa porque eu aqui tenho várias coisas já assinaladas e estava à procura da vossa. Olhem só o que diz. Toda a espécie de azedume, raiva, ira, gritaria e injúria desapareça em vós, juntamente com toda a maldade. Sede antes bondosos, bons para com os outros, compassivos, perdoai-vos mutuamente, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então o que é que vem aqui a dizer? Tudo aquilo que eu estava a referir. A raiva, a ira, eles falam aqui a azedume, que é a azia, né, perante as outras pessoas, a gritaria, discussões, a injúria, quando nós atacamos os outros, tudo isso tem que ser libertado. Que desapareça em vós juntamente com a maldade. Porquê? Mas eu não tenho maldade. Estas energias de raiva, ira, gritaria e injúria são energias de maldade. São de baixa frequência. Se eu sinto por alguém, eu não posso dizer que estou iluminado. Mas é inevitável que ao longo da nossa vida nós vamos sentir, sim, mas alimentar já é uma decisão nossa. Eu decido se alimento o bem ou se alimento o mal. Eu decido se alimento a bondade, a generosidade, a compaixão, ou se alimento a raiva, a ira, a injúria. Sou eu que decido aquilo que alimento. Então, se sou eu que decido aquilo que alimento, está nas minhas mãos. Exatamente, está nas vossas mãos. Entrar neste processo de cura e libertação do perdão. Porque libertar o perdão é uma cura interior e não exterior. Entendam isto. Libertar o perdão é uma cura interior e não exterior. Conseguem perceber isto? Eu gosto sempre de trazer aqui partes da minha vida, porque acredito que vos ajuda a entender melhor. Vocês sabem, eu já partilhei com vocês, o meu pai nunca esteve presente na minha vida, e depois teve ali uma altura que, entre os 4 e os 8 anos que vinha-me visitar, mas eu poucas memórias tenho disso, foi muito pouco tempo. Depois tivemos muitos anos que eu nunca soube nada do meu pai. Aos 30 e poucos anos, eu nunca senti raiva, que a verdade é esta, eu nunca senti raiva do meu pai. Sentia ressentimento, o querer respostas, a tal criança querer respostas. Porquê? Não porque é que não tinha ficado com a minha mãe, mas o que é que eu tinha a ver com isso? Mas há uma altura, aos meus 30 e poucos anos, que eu vou visitar o meu pai, que eu vou-lhe bater à porta, para levar a minha filha. A minha filha também era pequenita, tinha ali uns 4 aninhos, 4, 5 anos. E eu fui bater à porta. Não fui recebida com um grande louvor, mas eu fui lá porque a minha filha tinha o direito de conhecer um avô, visto que da parte do pai ela já não tinha o direito de conhecer um avô, visto que ela já tinha criado um avô imaginário. Então eu levei para ela conhecer o avô. Foi este o meu intuito quando procurei o meu pai. Eu procurei o meu pai não foi com o intuito de eu ir lá, porque só nunca quis saber, eu também ficava na minha, mas foi pela minha filha. E eu sou recebida com esta frase, que para muitos pode chocar, mas naquele momento para mim foi o que foi. Eu entrei e ele disse-me: não sinto nada por ti da mesma forma como tu não sentes nada por mim. Para mim tu foste um erro. Esta foi a frase com que o meu pai me recebeu aos 30 e tal anos, após mais de 20 anos sem me ver. E vocês dizem assim, só como é que se perdoa isso? Perdoando. Porquê? Porque ele fez aquilo que sabia. E se eu não o perdoo, eu não sigo em frente. Porque o pai está ligado à profissão, ao nosso trabalho e ao nosso sucesso. Se eu queria ter sucesso no meu trabalho, se eu queria ter o meu negócio a fluir, se eu quero seguir em frente, eu tenho que perdoar, porque isto começa a contaminar-me por dentro e a travar os meus caminhos. Não os do meu pai. O meu pai já nem cá está. Começa a travar os meus. Então eu tive que fazer um processo de cura e libertação do perdão.
Só, mas tu disseste que o perdoavas? Não. Tu tiveste contato com ele? Não. Depois daquele dia não tive contato mais, não o vi mais. Mas foi importante libertar o perdão, para que ele siga em frente na sua jornada espiritual, hoje já desencarnado, e para que eu siga em frente também, sem pesos. Foi o que foi. Lembra-se do que eu disse no início da live? Somos nós que escolhemos os nossos pais. Então, se eu escolhi os meus pais, é porque eu tinha pendências para trabalhar com eles. Onde eu vinha em busca de um perdão, de uma aceitação e de um amor incondicional. Só que muitas das vezes o espírito não consegue libertar esse perdão, essa aceitação e esse amor incondicional por parte dos pais. Porquê, Sol? Porque nós não sabemos o que é que houve lá atrás nas outras vidas. Nós não sabemos o que é que aconteceu. É uma jornada que aquele espírito tem que fazer e que nada me compete a mim. A minha jornada compete-me só única e exclusivamente a mim. Não posso obrigar o outro a perdoar, não posso obrigar o outro a conviver comigo, não posso obrigar o outro a gostar de mim. Mas são nossos pais, não posso obrigar. Não posso obrigar. Eu faço a minha parte. Entendam, vocês fazem. Olhem só, sede antes bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoai-vos mutuamente, como também Deus vos perdoou em Cristo. Eu posso libertar o perdão, a outra pessoa pode não libertar, porque não sente que tenha que o fazer. Mas isso não pode ser um entrave nos meus caminhos. Perdoar é evolução, meus amores. É ganho de consciência. É eu entender que alimentar uma raiva, uma ira, um ressentimento não vai levar a lugar nenhum. É como se fosse a furar os pneus do meu carro cada vez que tenho ira, cada vez que tenho raiva, cada vez que estou ressentida. E como é que eu quero que o carro ande se eu estou a furar os pneus? Não. Eu preciso perdoar. Por mim. Vocês precisam perdoar por vocês. Não pela pessoa em questão, não pela situação em questão. É por vocês. Por obediência a Deus. Ressignifiquem o vosso passado. Para que o vosso futuro seja próspero, abençoado e iluminado. Na companhia do grande Pai. O Pai de todos nós que estamos aqui hoje. É uma live que não é fácil de digerir. Por isso é que eu vos recomendo a assistir várias vezes. Porque a questão do perdão não é fácil de digerir. Porque dói. Dói fundo, magoa. Há aquela parte de pensarmos assim: ai, mas a minha vida podia ter sido tão diferente. Ai, mas se aquela pessoa não tivesse feito, podia ser tão diferente. Foi o que foi. A vida que eu tive podia ter sido diferente se fosse com o meu pai? Poderia, o meu pai tinha posses que a minha mãe não tinha, podia ter sido completamente diferente. Mas aquilo que eu vivi foi aquilo que eu precisava viver para fazer aquilo que eu faço hoje. Eu precisei passar por aquilo para hoje compreender cada pessoa que chega até mim. Para eu hoje conseguir entender em cada atendimento o que aquela pessoa está a sentir. Foram as experiências da minha vida que me fazem sentir compaixão para com o outro. Entender a dor do outro. Nós só conseguimos entender a dor do outro quando passamos por algo idêntico. Não é só querer, é passar por algo idêntico. E ao longo da nossa vida, nós vamos vivendo certas situações, que eu já falei também aqui numa live, são feridas que após Deus cicatrizar, são ferramentas de cura para os outros. Então vejam que tudo aquilo que nós vivemos dá para ressignificar, porque eu entendo que aquela ferida vai ser cicatrizada por Deus e vai ser uma ferramenta de cura para alguém. E fica mais fácil também eu libertar assim o perdão, a importância do perdão. Faz sentido para vocês, meus amores? Digitem amém. É muito importante
É muito, muito importante que vocês entendam isto. Eu hoje não quis vir aqui só falar sobre o perdão. Vocês têm que perdoar, vocês têm que perdoar. Não, eu hoje quis aprofundar. E custa aprofundar, porque é realmente um tema que é difícil de digerir, mas não é impossível, porque não existem impossíveis para aquele que nos guia. Hoje venho-vos falar um bocadinho também aqui da história de José, que está na Bíblia. Vocês encontram esta história mais profunda, eu vou só partilhar aqui ela muito resumida para vocês entenderem, mas vocês encontram ela em Gênesis. A partir do capítulo 37 de Gênesis, vocês encontram a história de José. José era o filho preferido. Então os seus irmãos, o que é que fizeram? Cheios de inveja, por ele ser o filho preferido, pelo pai lhe ter dado ali um grande manto, eles primeiro tentam o matar, mandando ele para uma vala, mas depois decidem vendê-lo como escravo. Eles planejam tudo, vão com ele para depois venderem. Eles vendem ele para o Egito e voltam para casa dizendo que ele desapareceu e dizem ao pai depois que José morreu. Portanto, eles conseguem planejar tudo por causa da inveja que sentiam de José ser o preferido ali do pai. José é vendido, vai para o Egito, no Egito está lá, isto é acusado pela mulher do faraó de tentar agarrá-la, é preso, é levado lá para as masmorras, fica lá fica sempre a rezar, sempre com a fé dele. E José era um profeta. Ele definia os sonhos, ele conseguia aqui dizer o que as pessoas sonhavam e o que é que significava. E então ele lá na prisão ia fazendo muito isso com os presos. Até que um dia o faraó tem um sonho e chama-o para que ele lhe diga o significado desse sonho. E ele diz ao faraó que vem aí 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, que nada vai impedir aquilo. O que é que ele faz então? Ele dá a José todo o seu poder para gerir o Egito de forma a amenizar quando viesse a parte da escassez. Porque enquanto é abundância é tudo muito bom, mas para ele gerenciar a abundância para depois a época de escassez. E José assim o faz. Torna-se um grande líder, consegue ali gerir tudo e começa não só a gerir para dar ao povo do Egito, mas o povo de fora, que também entra em escassez, começa a vir. E há uma altura, durante a fase da escassez, que quem vem até ele, quem se ajoelha a ele, porque foi algo que José também já tinha visto num sonho e contou na altura aos irmãos e ao pai, e foi isso que despertou ainda mais a ira dos irmãos quando ele disse que eles todos haviam-se de ajoelhar perante ele. Aquilo gerou ira. Isso acontece depois no Egito, quando ele está na parte de escassez a dar os mantimentos, eis que chegam os irmãos à frente dele sem o reconhecerem, porque para eles ele seria um escravo, estaria provavelmente já morto. Eles pedem-lhe a comida. José não só dá a comida a eles, vejam o perdão. Os irmãos tentaram matar, venderam, e mesmo assim ele perdoou. Mas ele perdoou, como é que ele perdoou? Ele perdoou por Cristo, por Deus, por obediência a Deus. E ele ajuda-os mais à frente, mesmo sem eles saberem quem ele é. Ele só revela a sua identidade muito depois, porque ele pede para trazer o irmão mais novo, portanto ele só revela a sua identidade, quem ele é realmente, depois. Quer saber também do pai e tudo mais, ele queria saber disso tudo, e só depois é que ele revela a identidade aos irmãos e ao pai. Agora vejam, se José tentaram matar, os irmãos tentaram matar, venderam, ele passou o que passou no Egito, foi acusado injustamente, foi preso e perdoou, meus amores. Como é que nós não vamos conseguir perdoar, às vezes, coisas até mais simples da vida? Não está no que o outro nos fez, está no que nós estamos dispostos a fazer por nós mesmos.
O perdão ressignifica o nosso passado. Liberta-nos daquele peso. Tira aquela mágoa. E vai sempre trazer luz para o nosso futuro. Sempre, sempre. Mas é importante que eu entenda isso. Assim como José entendeu. José entendeu que precisaria libertar o perdão. Ele perdoou todos os irmãos. E ainda voltou a estar com o pai e deu-lhes muita coisa para que nada mais lhes faltasse. Ele poderia ter ido pela raiva, pela ira, ter negado comida aos irmãos, ter visto a família dele toda morrer à fome. O que é que ele ia ganhar com isso? O que é que José ia ganhar não tendo estendido a mão aos irmãos e à sua família? Por um sentimento, por uma mágoa, por uma raiva? Nada. Muito pelo contrário. Ele iria perder tudo. Porque aquilo que Deus fez por ele, fez por quem ele era, pelo coração que ele tinha, pelo aquilo que ele merecia. E ele não usou o poder que tinha para humilhar ninguém, para maltratar ninguém ou para fazer justiça pelas próprias mãos. Ele não fez isso. Poderia ter feito. Entendo que José poderia ter escolhido esse caminho. Ele podia ter escolhido esse caminho e continuar a alimentar esse caminho. Não vou dar agora, porque agora vocês vão ver aquilo que eu sofri. Ego. Justiça. Agora vocês vão passar pelo aquilo que eu passei. Só que isso não ia levar a lado nenhum José. Ele teve compaixão pelos irmãos. Ele entendeu que tudo aquilo que os irmãos fizeram por falta de consciência. Levados pela maldade. Levados pela inveja. Levados pela raiva. Levados pela ira. E que se ele fizesse a mesma coisa aos irmãos, ele teria a ser igual a eles. Entendam isso. Se eu fizer o mesmo que o outro me fez, eu estou a ser igual àquele que eu condeno. E não é esse o caminho da iluminação. De todo. De todo que é esse o caminho da iluminação. O caminho da iluminação é o perdão. É vocês perdoarem, porque o que conta é o que está aqui dentro de vocês. Vocês querem a luz. Se a dor fica, não perdoaste. Porque perdoar liberta a dor. Perdoar traz paz. Nós sentimos a paz. Eu não sinto dor a falar do meu pai. Eu não sinto dor a falar das pessoas que de alguma forma fizeram alguma coisa. Eu não sinto dor. Eu abençoo. Eu abençoo. Quantas vezes eu já vos disse ao longo de quem me acompanha aqui há vários anos: ai, aquela pessoa falou-me, abençoa. Ai, aquela pessoa disse-me aqui, abençoa. Ai, aquela pessoa disse-me tal, abençoa. Cada um dá o que tem. Abençoem. Se vocês são luz, são semeadoras de luz, vocês abençoam o outro. Porque é sobre abençoar. Não é sobre desejar mal. Nós temos sempre a sensação de que conhecemos muito o outro. Não conhecemos. Não conhecemos. Não conhecemos o que ele viveu, o que ele experienciou. Nós conhecemos aquilo que ele nos mostra. Nós não sabemos a dor que ele traz por dentro. Eu sei aquilo que o meu pai me fez. Eu não sei aquilo que ele viveu na infância. Eu não sei aquilo por que ele passou. Eu não sei. Só, mas se ele era abastado, se ele tinha bastantes coisas, não deve ter passado. Porquê? Há essa sensação de que quem é rico não tem dificuldades ou que não passa por traumas e bloqueios. Passa sim. Passa sim. Eu não sei.
algo nele o fez tomar aquela decisão. E ele veio a falecer com cancro nos pulmões já espalhado por todo o corpo, devido a tudo aquilo que não trabalhou. Pulmões é o quê, meus amores? Tristeza. Como é que eu posso sentir raiva de alguém, tendo eu o conhecimento que tenho e sabendo que o seu desencarne foi provocado por tristeza? Não dá, meus amores. Eu tenho que sentir compaixão, porque eu não sei a vida que ele teve. Então não há como dizer, fazer ao outro, porque o outro nos fez. Eu não sou o meu pai. Eu sou Solange. E nunca na minha vida lhe desejei tal mal. Não é sermos maus, meus amores. É termos compaixão pelo outro. Nós não conhecemos a história das pessoas. Chega tanta gente, todos os meses são centenas de pessoas que chegam até mim. Com as mais diversas situações, com as mais diversas escolhas que se arrependam. Eu não posso julgá-las, porque só elas sabem aquilo que viveram. O meu trabalho é trazer-lhes consciência, muitas vezes para libertar o perdão, libertar a cura interior. Não é para julgar ninguém, não é para atacar ninguém. Não vamos a lado nenhum dessa forma. Se nós queremos um caminho de luz, temos que ser luz. Não se pode querer um caminho de luz sendo escuridão. Não dá. Não dá para ser dessa forma. Só seremos luz se formos primeiro luz. Então passa por um trabalho interno muito grande. Ressignificar o que foi vivido. E quanto mais consciência nós ganhamos e quanto mais estudamos, por isso é que eu digo que é tão importante estudar, quanto mais estudamos, nós começamos a perceber tudo aquilo que vai acontecendo com as pessoas, o que elas estão doentes, o que significa, e vai-nos vindo a compaixão, não a ira. O que é que me valia a mim, meus amores? Vejam só, eu gosto muito de partilhar a minha história com vocês, embora às vezes, lá está, ela também não seja fácil de partilhar, mas eu gosto de partilhar com vocês. O meu pai faleceu da forma como faleceu. O que é que eu ganharia? Está a dizer, é bem feito ter sido assim, está a pagar pelo aquilo que me fez. Que é isso? Quem seria eu a pensar dessa forma? Que valores teria eu para estar a julgar o outro quando eu estava a ter o mesmo comportamento? Às vezes nós esquecemos um bocadinho disso. Porque ele vai pagar pelo aquilo que me fez, ele vai fazer pelo aquilo que... Que é isso? Que alimentar a raiva é essa? Que ira é essa? Abençoa. Abençoa. Lembra-te que cada um dá o que tem. Eu não posso dar ao outro o mesmo que ele me está a dar a mim, porque senão eu estou a ser igual. Mas eu posso abençoar. Por mim, pela minha libertação. Isso é muito importante, meus amores. Isso é muito importante. E agora vamos aqui perceber, está a ser profundo, muito profundo, com muita partilha, como, que práticas utilizar para este libertar do perdão. Como é que nós libertamos o perdão? Em primeiro lugar, eu já falei aqui durante a live, reconhecer a dor. Eu preciso reconhecer onde me dói. Onde é que me doía em relação ao meu pai? O abandono. A minha dor era a dor do abandono. Eu sentia-me abandonada por ele. São as tais feridas emocionais. Existe a ferida do abandono, a ferida da traição, a ferida da rejeição, a ferida da humilhação. Eu senti-me abandonada. Isto que foi na fase ainda de gestação, que ele me negou. Certo? Então eu reconheço a dor. Ponto 1. Reconhecer a dor. O impacto que ela teve em mim.
E não significa aqui minimizar essa dor. Não estamos aqui para minimizar o que aconteceu. Mas admitir que houve uma dor. Ponto. Houve uma dor. Existe aqui esta dor. Agora, consciente da minha dor e de onde me dói e o porquê me dói, eu escolho 2 caminhos. Ou eu perdoo, ou eu continuo a alimentar aquela dor. Simples. Ou eu perdoo e entro num processo de cura, ou eu não. Eu vou continuar a ser a vítima, porque dor é vitimismo. Vou continuar a ser a vítima e vou alimentar aquela dor. Lembre-se daquilo que eu disse há pouco. Nós somos vítimas uma vez, que é no ato. Se depois continuamos a alimentar aquela dor, já estamos a ser vítimas porque queremos. Então primeiro eu reconheço a dor e depois eu tomo a decisão de libertar o perdão, a dor, ou de continuar a alimentá-la. É uma decisão nossa. Depois o que é que eu faço? O que é que eu ainda disse ainda há pouco? Abençoa. Eu oro pelaquela pessoa. Só eu vou orar por uma pessoa que fez mal. Pois. Cada um dá o que tem. Vocês sabem quem faz o Ho'oponopono da divindade, quem tem o Divino Japamal, quem está lá na nossa comunidade, sabe que há lá mantras para abençoar o outro. Eu abençoo. Eu ilumino os caminhos do outro. Eu ainda hoje faço o Ho'oponopono da divindade para o meu pai. Porquê? Porque o desencarne dele foi o que foi. Então eu faço para abençoar e iluminar o caminho dele. Só foi fácil para ti perdoar? Não. E vou-vos dizer uma coisa. Há pouco tinha aqui uma menina que me estava a perguntar se perdoar é não sentir dor e continuar com a dor. Houve uma altura da minha vida que eu pensei, o meu pai faleceu em 2015. Houve uma altura da minha vida que eu pensei já ter perdoado o meu pai. Porquê? Porque para mim falar da situação já não me causava dor, já nada, eu pensava que tinha perdoado o meu pai. Mas há uma altura, a minha mãe veio a falecer em 2018, há uma altura que eu estou em meditação e que tanto o meu pai como a minha mãe vêm. Só que eu inicialmente só sinto a presença do meu pai. E quando ouço a voz do meu pai a chamar-me Solange, a primeira coisa que eu digo é: onde é que está a minha mãe? Quando eu ouço a voz do meu pai a chamar Solange, eu pergunto onde é que está a minha mãe. E a minha mãe vem e eu falo com ela. Quando eu venho a mim, quando eu saio do meu estado meditativo, depois da conversa com ela, venho a mim, eu percebi que eu não tinha perdoado o meu pai. Porquê? Porque ele chamou-me e eu não quis falar com ele. Ele chamou-me e eu perguntei pela minha mãe. Então naquele dia eu tive a consciência que o perdão não tinha sido dado. E nada é por acaso. Não é por acaso que Deus deu a permissão para eles virem ter comigo. Foi para me trazer a luz que ainda não perdoaste teu pai. Deus enviou-os para comunicarem comigo, para eu perceber que eu ainda não tinha perdoado o meu pai. Porque se eu tivesse perdoado, ele tinha chegado e eu tinha-lhe falado com ele. E eu não falei. Eu ouvi Solange e perguntei: onde é que está a minha mãe? Era com ela que eu queria falar, não era com ele. Então isto mostra claramente que não existia o perdão a ele. E a partir dali eu fiz então mesmo um processo de cura e libertação desse perdão. Eu fiz a técnica da carta, que muitas de vocês sabem que eu partilho com vocês nos atendimentos, nestas situações. Eu fiz o Ho'oponopono da divindade para libertar o perdão, para aceitar o que ele tinha feito. Só que vocês entendem que às vezes nós achamos que libertamos o perdão, mas verdadeiramente não libertamos. Isso pode acontecer com qualquer um. Aconteceu comigo. Quando eu vim a mim, eu tive a nítida certeza de que eu não tinha perdoado o meu pai. Se eu tivesse, eu tinha falado com ele, eu tinha ficado feliz por ouvi-lo, eu tinha estado ali a conversar com ele. Mas não foi isso que eu fiz. A primeira coisa que me saiu assim que eu ouço a voz dele é a minha mãe. Onde é que está a minha mãe? Então era a minha mãe que eu queria naquele momento.
Entendem como isto é profundo, entendam como a parte da espiritualidade é muito profunda, e quando nós estamos abertos aos desígnios de Deus, às ordens de Deus, nós conseguimos perceber tudo aquilo que Ele nos envia. Enviar o meu pai naquela altura foi um sinal de Deus para que eu percebesse que ainda tinha um trabalho para fazer relacionado ao perdão ao meu pai. Isto é forte, mas as coisas são muitas das vezes assim fortes para que nós percebamos realmente aquilo que temos que fazer, que é perdoar. Perdoar e libertar o outro. Pedir aqui também é outro dos passos. Vamos recapitular aqui os passos. Reconhecer a dor é o primeiro passo, que a pessoa magoou. Escolher perdoar, orar pela pessoa e pedir a Deus, sempre. Vocês fechem os vossos olhos, baixem a vossa cabeça. O baixar a cabeça significa uma obediência, um respeito. Portanto, quando falarem com Deus, baixem um pouco a vossa cabeça, como sinal de respeito. E peçam sabedoria. Peçam a Deus sabedoria para vos ajudar a libertar o perdão daquela pessoa, daquela situação. Peçam sabedoria. É fundamental. Eu tenho falado muito de sabedoria nos últimos tempos, para que vocês entendam que se nós pedirmos apenas sabedoria a Deus, tudo fica mais fácil. Porque às vezes aquilo que nos falta na nossa vida é sabedoria para lidar com as situações. E muitas das vezes nós pedimos a Deus para resolver as situações, mas as situações são nossas, somos nós que temos que resolver, não temos a sabedoria para o fazer. Então peçam sempre sabedoria. E Deus enviará sabedoria para vocês para aquela situação. Entendido? Vamos agora aqui a outra passagem bíblica, que é, deixa-me ver, aqui, oi? Não é aqui, na carta dos Colossenses, ou seja, na carta dos Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, Colossenses, capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se alguém tiver razão de queixa contra o outro, tal como o Senhor vos perdoou, fazei-os vós também. Portanto, perdoai-vos mutuamente. Se tiverem alguma razão de queixa em relação ao outro, perdoa como Deus vos perdoou também. Todas estas passagens bíblicas vão estar na nossa comunidade daqui a pouco. Todas. As passagens dentro da nossa comunidade de Solo Sagrado, eu depois partilho lá sempre as passagens bíblicas, para vocês verem. E aqui Deus fala mais uma vez que a importância do perdão. Porque todos os dias, meus amores, entendam isto, todos os dias, todos, Deus está a perdoar-nos. Porque todos os dias, de alguma forma ou de outra, nós ou dizemos alguma coisa que não devíamos, ou fazemos alguma coisa que não devíamos. Todos os dias estamos a viver uma experiência humana. Então, se Deus consegue fazer este perdão a nós, nós também conseguimos. Porque nós não podemos depois exigir um perdão que não conseguimos dar ao outro. Eu não posso querer ser perdoada se eu não libero o perdão. Ah, mas é Deus, é o Pai. Sim, o Pai está dentro de todos nós, faz parte de todos nós, mas também temos o dever de perdoar. Não é? Não se esqueçam disso. Não peçam perdão se vocês não conseguem também perdoar. Isto é uma via de mão dupla. Está aqui. Tal como o Senhor vos perdoou, fazei-o vós também. É uma via de mão dupla. Perdoar é ressignificar o passado e iluminar o futuro. Deus depois iluminará o vosso futuro. Mas primeiro vocês têm que libertar o passado. Entendido, meus amores? Foi forte esta live, um bocadinho mais longa do que costuma ser, mas há temas... Ai, mexi aqui nisto. Há temas que realmente temos que aprofundar um pouco mais. E trazer-vos a minha experiência de vida também vos facilita muito neste entendimento. E por isso é que eu gosto de partilhar com vocês. Estamos aqui todos juntos para evoluir, para nos tornarmos semeadoras de luz, no nosso movimento de semear,
Porque aos poucos e poucos vocês vão interpretando e vão percebendo o que é este grande movimento e a mudança que vai fazer nas vossas vidas. E vamos agora ao nosso momento de oração, um momento profundo também. Relembro a vocês da importância de voltarem a assistir à live sempre que não tiverem a conseguir perdoar alguma situação a alguém, para que consigam amadurecer este tema dentro de vocês. Porque é amadurecendo que nós também evoluímos. E é um processo que deve ser feito. Vamos agora pegar no nosso divino japa mala, colocá-lo nas nossas mãos. Eu tenho aqui o meu, é o raio da cura, não é à toa que eu trabalho a cura com vocês. A minha missão é curar através da palavra, através da verdade. E aqui estou eu, com vocês, nesta jornada maravilhosa. Vamos aqui também baixar a nossa cabeça, em sinal de respeito e honra ao nosso Pai. Vamos inspirar profundamente. Soltar. Conectarmos com Deus. Nossa, eu até sinto a mão de Deus hoje no meu ombro. Ele sabe que também dói falar de certas coisas, que perdoar é um ato de coragem. É um ato de coragem perdoar. Vamos lá. Preparadas? Vou dizer pausadamente para vocês poderem repetir desse lado. Deus, nós agradecemos-te por nos lembrares do poder do perdão. Ajuda-nos a libertar qualquer mágoa que ainda esteja em nossos corações. Ajuda-nos a escolher o caminho do perdão, que nos traz a cura, a paz e a liberdade. Que possamos ser reflexo do teu amor e graça, perdoando assim como tu nos perdoas todos os dias. Pai, que cada semeadora de luz encontre paz ao libertar o perdão e seja muito abençoada com uma vida próspera e iluminada, como o Senhor deseja para cada uma de nós. Em nome de Jesus. Amém. Confia naquele que te guia. Que a partir de hoje vocês encarem o perdão de uma forma diferente. Que a partir de hoje o vosso conhecimento, a vossa sabedoria tenha aumentado, que reforce a vossa fé em Deus e que vos ajude a libertar toda a mágoa, todo o rancor, todo o ressentimento que ainda existe dentro dos vossos corações. Porque não é sobre o outro, mas é sobre mim. É sobre eu encontrar a minha paz. É sobre eu encontrar a minha luz. E é sobre eu cumprir a minha missão como semeadora de luz. Primeiro eu sou, para depois eu dar e as coisas se manifestarem. Eu não posso querer uma vida próspera, abençoada e iluminada quando dentro de mim aquilo que eu alimento é escuridão. Não tem como, porque tudo vem em mim na frequência que eu vibro. Então, se eu vibro
nesta mágoa, se eu vivo neste rancor, vai vir situações e pessoas que vão fazer nutrir esta sombra. Agora, se eu me purifico, se eu me liberto, se eu consigo encontrar a minha paz, vão vir pessoas e situações na mesma frequência de paz, de luz, de amor, de harmonia. Pessoas abençoadas e iluminadas. Por isso, meus amores, hoje mais do que nunca e durante esta semana, por isso é que é uma live por semana. Não é uma live diária como muita gente faz, eu faço por semana. Porquê? Porque é necessário tempo para assimilar a informação que é passada. É necessário tempo para se conseguir obter o aprendizado. As crianças não vão à escola uma semana e aprendem a lição de um ano. Então aqui também não dá para ter todos os dias e não dar valor a cada palavra, a cada live. Então há uma semana onde eu mesmo na comunidade vou-vos incentivando a olhar para aquele tema para que vocês consigam realmente integrá-lo na vossa vida. É para isso que existe a nossa comunidade. E eu vou lá sempre falando com vocês para integrar na vossa vida o tema que nós estamos a trabalhar aqui durante a semana. E claro, nos atendimentos mais profundamente para cada um individualmente. Que é para isso que servem os atendimentos. Para trabalhar individualmente com as dores de cada um. Porque juntas somos mais fortes. Quem acha que não precisa do outro está enganado. Nós precisamos sim, mas nós precisamos de pessoas alinhadas com o mesmo propósito que nós. E não pessoas com propósitos diferentes ou desalinhadas de Deus. Quanto mais nós formos fortalecendo a nossa comunidade, quanto mais pessoas forem entrando para a nossa comunidade, a egrégora vai ficando mais forte e todo o aprendizado vai se tornando cada vez mais fortalecido também. Com o vosso apoio, que é fundamental nesta jornada, para que vocês também levem a mensagem para fora daqui. Não se esqueçam, meus amores, depois da live, se ficar salva, comentem lá, eu perdoo. Comentem lá, deixem o vosso like, compartilhem a live. E quem já faz o Ho'oponopono da divindade, vá lá ao canal dos mantras, porque está lá um mantra específico para perdoar e libertar. Está lá. E é um mantra poderoso, que é um mantra que eu recomendo muito até nos atendimentos. E ele está lá também já na nossa comunidade do Ho'oponopono. Está bem, meus amores? Que a vossa semana seja abençoada, seja iluminada. Gratidão a todas vocês por estarem aqui comigo semanalmente e por me acompanharem diariamente, fazerem parte também da minha jornada espiritual. E muito grata a todas vocês que me aceitam na vossa jornada de evolução. Fico muito, muito grata. Um beijinho muito grande. Deus vos abençoe. Confia naquele que te guia.